Obrigado a todos. Bem, vamos seguir então com o bate-pronto, 12:09. Alexandre Senechal começa a destacar o noticiário do Atlético, eliminado, agora focando no Campeonato Brasileiro, mas ainda temos que recolher os cacos do estrago de ontem, né? Alexandre Senechal, boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior, boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso bate-pronto e um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Tem que colher os cacos, Linhares, porque o Atlético fez de tudo para conquistar o sonho da glória eterna, o título inédito da Libertadores nesta temporada de 2023. Vendeu o Vitor Roque para o Barcelona, segurou o jogador, a joia do Furacão, até o meio do ano que vem. Resistiu ao sonho do Bento, inclusive, o Bento falou sobre isso na Zona Mista, a gente vai debater hoje, e ao interesse do Benfica e da Inter de Milão para manter o seu camisa de número 1 e tê-lo pelo menos até o final do ano. Trouxe jogadores do calibre de Arturo Vidal, claro, já muito experiente, já não é o mesmo bicampeão da Copa América, que jogou na Juventus, no Barcelona, no Bayern de Munique, mas um jogador muito bom de bola ainda, um cara muito decisivo, um cara que agrega muito para dar experiência no vestiário do clube. Trouxe a joia argentina Bruno Zapelli, um cara que era interessado por vários clubes, o cara que teve interesse de vários clubes da Itália, para ser o seu novo camisa 10, para ser o substituto do Teranzi, ser um cara para jogar por muitos anos no Atlético e depois, claro, ser revendido por valores recordes, como aconteceu com o Vitor Roque. O Atlético investiu e muito no sonho da Libertadores de 2023 e acaba sendo eliminado já tão cedo nas oitavas de final, que é a fase que mais eliminou o Atlético na história da Copa Libertadores da América. A gente vai falar sobre isso hoje no programa também. E o Furacão agora tem apenas o Brasileirão como uma consolação para a temporada. Tem muito do Wesley falando sobre isso. O Pablo também falou sobre o assunto na entrevista coletiva de ontem. Furacão tá eliminado da Libertadores, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu criar chances. O Canóbio teve um azar tremendo numa bola no segundo tempo, que ele chuta de perna esquerda, bate na trave, pega nas costas do Lamp e sai. Vitor Roque já no último lance praticamente domina uma bola, recebe uma bola sozinho na área, erra o domínio e perde a oportunidade. O Vitor Roque, inclusive, um pouco abaixo ontem, perdeu algumas chances de ataque pro Atlético. É verdade, fez o segundo gol do Furacão na partida. Mas foi pouco. Pelo que apresentou no jogo, o Atlético poderia ter conseguido o terceiro gol, poderia ter passado de fase. Vinha numa sequência maravilhosa. Desde 2018 não perdia nos pênaltis. 10 disputas de penalidades seguidas em mata-matas, sempre conseguindo a classificação. Ontem a sorte acabou virando, o Thiago Heleno bateu forte como ele costuma bater, acertou o travessão e o Atlético tá eliminado de vez da Libertadores da América. Fica um gosto amargo, né, pro Furacão, porque esperava-se mais. O Inter passou do poderoso River Plate, seria um confronto nacional. O Atlético chegou a ganhar do Inter no Beira-Rio, no Brasileirão desse ano, claro, em outra circunstância, outro contexto, mas fica um sonho de que poderia chegar, inclusive, até bem mais longe na competição, né? É verdade, o Atlético construiu a vantagem mínima que precisava para não ser eliminado nos 90 minutos, levou a decisão para os pênaltis. O time do Bolívar foi muito eficiente, Janaína Castilho, acertou as 5 cobranças da série inicial. O Atlético estava indo também com ótimo aproveitamento, em que pese da primeira cobrança do Marcelo Cirino, que meu Deus foi do ruim céu, a cobrança, hein? Foi bem ruim. Levou sorte ali, né? Porque o Lamp caiu, ele esticou o braço, fez a defesa, mas jogou a bola para dentro do gol. E depois o Thiago Heleno bateu no estilo que ele bate, né? Ele já fez inclusive um gol que deu um título pro Atlético nesse estilo de cobrança, né? Estilo Becão mesmo, batendo pênalti, né? Fecha o olho e prega a bicuda na bola, né? Seu último batedor ali deve, né, vir uma tonelada nas costas. Claro que o Thiago Heleno é um cara super experiente, suporta, né? essa tonelada, né? Suporta, ele tem condições e na verdade o Atlético não caiu ali, né? Literalmente, claro, a classificação bateu na trave, mas eu acho que todo o processo ali das oitavas não foi legal pro Atlético, né? Desde a altitude, claro, né? Compreendo a explicação do Wesley em relação à questão da altitude, que pesou, enfim, mas eu acho que as escolhas dele também, e às vezes aquela insistência em você manter uma estratégia dentro de campo, né? Uma formação que não está funcionando num jogo decisivo acaba também pesando. Então acho que foram vários fatores, né? Uma soma de várias situações e, claro, num jogo decisivo como esse na Arena, com o estádio lotado, vem a questão da ansiedade, mesmo para os mais experientes,
né? Pablo não rendeu como se esperava, né? Por ali não funcionou muito bem, demorou um pouco para entrar na partida, e o Wesley, por sua vez, demorou também para trocar o jogador, né? Acho que poderia já ter entrado com o Vitor Bueno na volta do intervalo, deixou mais 15 minutos, e 15 minutos poderia ter saído, né? O gol que classificaria o Atlético sem a necessidade de pênalti. Claro, a gente vai ficar falando de suposições aqui, poderia ser diferente, claro, tudo poderia ser diferente, inclusive o jogo na altitude, né? Em La Paz, a própria estratégia do Atlético de jogar de um jeito não funcionou. O Atlético... E ainda que saiu na frente em La Paz, né, Jana? Exatamente. Então, assim, claro que pro torcedor é um gosto extremamente amargo, né? Porque fica se pensando em várias situações. Se tivesse entrado com um time diferente, se não tivesse ido naquela coisa de transições rápidas, jogar fora de casa, no ar rarefeito, não é essa a postura que o Atlético deveria ter, né? Falhou defensivamente, individualmente, nos 3 gols que sofreu. Então é um somatório ali de situações que acabaram colaborando para a classificação do Bolívar, né? Ontem também o gol anulado do Bolívar também foi questionado, né? Os jogadores do Bolívar reclamaram bastante, mas aí se você for ver que também talvez o pênalti que não foi dado para o Atlético fora de casa poderia compensar, né? Uma situação da outra. Achei esse mais claro do que a falta ontem do Thiago Heleno. Aí eu pensei, não, mas um compensa o outro sim, mas se o Atlético tivesse vindo para Curitiba com um placar um pouco menos pior, né? A diferença de um gol, né? A diferença de um gol, né? Sai o gol de pênalti, depois toma o gol mesmo, né? 3-2 pro Bolívar. Até a questão da ansiedade ia ser mais fácil de administrar. E o Bolívar claramente jogou em cima do nervosismo do Atlético, né? E é um belo time, né, o Bolívar, né? Vamos falar a realidade, City, né? É um time que joga estilo Grupo City, com zagueiros que sabem jogar, inclusive o Bentaberri, grandes partidas as duas. É lateral direito de ofício, jogou como zagueiro pela direita nos 2 jogos. Então um cara que tem qualidade. Você pega o Quinteiros, é o único que o camisa 5 lá deu umas espirradas pra trás. É o mapa da mina, né? Mas o Atlético era o mais ruinzinho, mas o resto todo mundo sabe jogar. O Dal que chamou a atenção, né, durante a transmissão, que o Atlético estava explorando muito o lado esquerdo e pouco o lado direito. E o lado esquerdo da defesa do Bolívar me pareceu bem mais vulnerável. Sim. Né? Tanto que quando houve uma rápida inversão entre o Canóbio e o Pablo, ainda no primeiro tempo, o Atlético começou a criar opções por ali, né? Sim. E talvez o Wesley devesse ter insistido um pouco mais nessa inversão do Pablo e do Canóbio, né? Porque o Canóbio foi muito bem, né? Apesar também dele ter perdido a oportunidade ali, mas assim, aquele jeitão Canóbio, né? De fazer aquela correria, de criar, de correr, de brigar. Isso faz a diferença num jogo que precisa desse emocional muito forte. E eu acho que a velocidade do Canóbio combina mais com a velocidade do Kelvin do que com o estilo de jogo do Esquivel, que jogou muito ontem também, hein? Defensivamente ele é excelente. Né? Mas ontem ofensivamente no segundo tempo... mas ontem ele jogou na dele, como lateral mesmo. Né? E ontem no segundo tempo ele cresceu, né? Quando entrou principalmente o Vitor Bueno para fazer a combinação, o Canóbio veio pro lado direito, o Atlético, né, movimentou bem as peças no setor ofensivo, e o Vidal ontem, né, fez uma partida, muita gente contestou a escalação dele, muita gente, Liane Júnior. Eu inclusive, né? Não, mas eu queria ver assim o Vitor Bueno, né, numa opção, mas o Vidal ontem que nem entrou. Pra mim eu acho que tinha que ter entrado o Vitor Bueno de titular e o Pablo teria que ficar no banco, né? Não, eu insisti na estreia, na entrada do Pablo, e foi exatamente o que o Wesley falou depois na coletiva, e o Senechal vai trazer aí, mas o Pablo vinha de 2 boas partidas, e eu acho que ele conquistou um direito de ser titular nesse jogo justamente por isso. A gente vai ouvir o Wesley falando sobre isso, Linha, mas antes, a gente tá fazendo aqui a análise do jogo, vamos ouvir a análise do técnico interino do Atlético sobre essa eliminação de ontem. Nós conseguimos ter agressividade, intensidade, propor o jogo, amassar o adversário, querer jogar futebol, criamos oportunidade, mas infelizmente não foi concretizada todas em gol. Então, assim, muito feliz pela entrega dos atletas e também agradecer toda a torcida que veio e foi ponta firme, apoiou até o final, deve estar bastante chateada, triste como nós, mas o planejamento daqui para frente é simples. Ano que vem o Atlético é o ano de centenário, precisa estar na Libertadores, e nós temos o desejo e vamos dizer assim, a obsessão de buscar isso até o final do ano, e agora nós somos brasileiros e temos que entregar isso para o clube.
E agora foca no brasileiro, né? Não tem o que fazer. O Atlético precisa... É o que sobrou, na verdade. É o que sobrou. Precisa, em tese, ficar no G4. Caso um brasileiro ganhe a Sul-Americana e o outro ganhe a Copa do Brasil e o outro ganhe a Libertadores, vira G6. E aí também tem a questão da Copa do Brasil. Por exemplo, Flamengo, que tá lá em cima, vencer a Copa do Brasil, abre mais uma vaga direta pra Libertadores. Então precisa ver se vai ser G4, G5 ou G6, pensando em fase de grupos direto. Como foi ano passado, o Atlético foi o sexto e se classificou para a fase de grupos. É o que resta para o Furacão em 2023. O Grêmio está disputando semifinal com o Flamengo, está lá no topo, né? São os dois. Aqui do outro lado, São Paulo e Corinthians estão mais abaixo, né? O pior campeão aí nesse momento no cenário é o Corinthians, né? Porque é o que está bem para trás. Pro Atlético, né? Pensando em Libertadores. Exato. Pensando em G6, em aumentar lá o número de vagas, né? Isso. Porque o Corinthians está mais atrás e o Corinthians poderia também abrir mão aí de sonhar mais alto. Ganha a Copa do Brasil e termina em 12º Brasileirão, ele tem uma vaga direta na fase de grupos. Tá tranquilo. Seria o pior dos campeões aí, dos 4 que estão ainda no páreo, né, para disputar a Copa do Brasil. Verdade. Beleza. 12:20 e a Libertadores teve ontem, além do jogo do Atlético com o Bolívar, outros 2 brasileiros em campo. O Fluminense venceu o Argentino Júnior por 2-0. O jogo foi lá no Maracanã. Olha, hoje de manhã eu estava assistindo o programa lá, o UFC lá da ESPN Brasil. Uhum. Aí a Renata Ruel, né, que é comentarista de arbitragem lá, passou uns lances. Olha, o Argentino Júnior tem que reclamar muito da arbitragem nesse jogo no Maracanã, hein? Alguns lances bem E os gols saíram no final ainda, né? Não, e lances bem claros de pênalti em favor do Argentino Júnior, ignorados inclusive pelo VAR, né? O Internacional venceu o River Plate por 2-1 lá em Porto Alegre e nos pênaltis deu uma disputa emocionante, 9-8 para o Internacional. Gol do Rocher, né? Classificando o Inter, né? Legal, né? Gol do goleiro. Do goleiro, né? Pô, e assim, o Inter teve para ganhar o jogo, depois o River teve para ganhar o jogo e o negócio foi emocionante mesmo. O Palmeiras joga hoje com o Atlético Mineiro, o jogo é lá no Palestra Itália em São Paulo, 9:30 da noite. O Palmeiras venceu por 1-0 em BH, mas o Atlético e a torcida do Galo estão acreditando porque o Atlético, depois de um longo jejum, venceu o São Paulo no fim de semana. Pelo placar que precisa, né? 2-0. E fez golaço, tudo Então o torcedor do Atlético já está um pouco mais otimista, apesar da derrota em Belo Horizonte, vai ser um jogão. E o Flamengo joga amanhã lá no Defensores del Chaco, em Assunção, contra o Olímpia, 9 da noite. O Flamengo fez 1-0 no Maracanã, joga pelo empate. O Olímpia vai precisar ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis ou 2-0 para passar, enfim, né? O Flamengo leva a vantagem do empate para este jogo.